Olá, você está no canal Todo, os federais do ensino Papo de Filosofia, e o papo de hoje é sobre a obra Emborrecimento Programado, de John Taylor Gatto. Vamos mergulhar numa crítica bem provocadora da educação moderna, feita por um homem que foi celebrado pelo mesmo sistema que ele passou a combater. A gente já começa com essa frase que é bem forte: "Eu não queria mais ganhar a vida machucando crianças." E quem disse isso não foi um crítico qualquer, foi John Taylor Gatto, em 1991, uma declaração chocante vinda de um profissional super premiado. E olha, para a gente ter uma ideia do peso disso, Gatto não era um professor qualquer. Ele foi nomeado professor do ano da cidade de Nova York em 89, 90 e 91, e professor do ano do estado de Nova York em 91. Então a pergunta que fica é: o que esse professor tão premiado viu por dentro do sistema escolar que o fez simplesmente ir embora? Ele argumentava que por baixo do currículo oficial de matemática e leitura existe um outro currículo, um muito mais importante. É o que ele chamou de o currículo oculto. Gatto afirmava que todas as escolas, não importa se são do Harlem ou de Hollywood Hills, ensinam 7 lições escondidas que, na verdade, são as que realmente moldam a mente e o espírito de uma criança. E quais são essas lições? Vamos lá. Confusão, posição de classe, indiferença, dependência emocional, dependência intelectual, autoestima provisória e a lição de que você não pode se esconder. Vamos dar uma olhada em 3 dessas lições que são cruciais para entender a ideia dele. A primeira é a lição da confusão. Pensa bem, as matérias são ensinadas como fragmentos totalmente desconectados. A gente aprende um monte de fatos soltos, mas nunca a coerência de como as coisas se encaixam de verdade. É tipo um quebra-cabeça com as peças todas misturadas e sem a imagem da caixa para a gente ver o todo. A segunda lição é a da indiferença. E ela é ensinada por um som que todo mundo conhece: o sinal. Quando o sinal toca, o aluno tem que parar o que está fazendo e ir para a próxima aula. Não importa se a pessoa estava super concentrada, quase terminando um problema, tem que parar. Isso ensina que nenhum trabalho é realmente importante. Nada vale a pena ser terminado de verdade. E talvez a lição mais importante de todas, segundo Gatto, a escola ensina dependência intelectual. Olha só essa frase: bons alunos esperam que o professor lhes diga o que fazer. A lição mais importante é que a gente precisa esperar que outras pessoas mais bem treinadas que nós deem sentido às nossas vidas. É um treino para a gente não pensar por conta própria. Bom, depois de revelar essas lições escondidas, Gatto apresenta um diagnóstico bem sombrio do impacto delas nas crianças e na sociedade como um todo. O Gatto argumenta que, embora as pessoas dentro das escolas geralmente tenham boas intenções, a instituição em si é psicopata. É uma palavra forte, né? Mas o que ele quer dizer é que o sistema funciona sem uma consciência, seguindo uma lógica abstrata que acaba prejudicando os indivíduos, mesmo que ninguém queira isso. Ele se sobrepõe às boas intenções das pessoas. Esse sistema, segundo ele, destrói as conexões humanas reais. Ele substitui o que a gente chama de comunidades, que são grupos onde as pessoas têm uma história e obrigações umas com as outras, por redes operacionais. E o que são essas redes? Sistemas onde as pessoas são só peças intercambiáveis, o que acaba levando a muita solidão. E o resultado dessa escolarização toda é uma série de patologias que o Gatto observou nos alunos dele. Por exemplo, indiferença ao mundo adulto, falta de curiosidade e de foco, uma noção muito fraca de passado ao futuro, crueldade, falta de compaixão, desconforto com a intimidade, materialismo e, claro, passividade e dependência. Mas o trabalho do Gatto não é só crítica, não. Ele também oferece uma visão para um tipo diferente de educação, uma que seja enraizada na experiência do mundo real. No centro da filosofia alternativa do Gatto está a crença de que o autoconhecimento é a única base para o verdadeiro conhecimento. A ideia dele se concentra em criar experiências que permitam que uma criança desenvolva esse autoconhecimento, a independência e uma personalidade única. Ele delineou vários princípios para uma educação de verdade, que contrastam totalmente com o currículo oculto. Coisas como estudo independente, serviço comunitário, aventuras e experiências no mundo real, um tempo significativo para privacidade e solidão, aprendizados práticos e, muito importante, a família como núcleo da educação. O trabalho do Gatto nos força a repensar, sabe? A gente tem que questionar o propósito fundamental das instituições que moldam nossas crianças. E isso nos deixa com uma pergunta final bem provocadora: e se o propósito da escola não foi educar? Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensinopapofilosofia@gmail.com.